Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nesta noite que estamos rendendo graça ao Senhor, rendendo graça ao nosso Deus Todo-Poderoso, rendendo graça àquele que é digno de honra, de glória e de poder. Eu passei um tempinho longe de fazer live, mas hoje o Senhor tocou no meu coração para que eu viesse deixar uma palavra para todos aqueles que creem, para todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que sabem que Deus é maravilhoso, para todos aqueles que encontram em Deus refúgio, fortaleza e socorro bem presente nessas horas que são angústia, que é dor, que é angústia, que é sofrimento. Então eu quero te convidar para curvar a tua cabeça. Vamos orar nesta noite, vamos orar neste início de madrugada, vamos orar crendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam, que nós precisamos estar na presença de Deus incessantemente e a todo tempo. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Deus digno de honra, glória, poder, majestade e louvor. Nesse momento, meu Deus, eu estou com o teu povo que me assiste, crendo, meu Pai amado, que te buscando, que orando a ti, possamos nos aproximar de ti. Também oro porque creio que só tu és a solução. Eu creio que só tu é quem pode fazer todas as coisas. Eu creio que do Senhor vem todas as soluções, Espírito Santo. Venha sobre nós esta noite, não porque eu estou pregando, mas porque o teu Espírito que está aqui habita em teus filhos. Que a tua glória, meu Deus, venha trazer paz aos corações e que o teu poder venha se manifestar de forma real. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero iniciar essa transmissão dizendo que agradeço a todos que estão entrando nessa live. Se você puder compartilhar para abençoar alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, não importa se já está na presença do Senhor, não importa se ainda não está, pode ser para qualquer pessoa, porque todos precisam da presença do Senhor. A paz do Senhor, Wildenberg, a paz do Senhor, Raimunda, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 16, que nos diz assim. Romanos capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser o pai de nações, segundo o que lhe fora dito. Amados, a história de Abraão é uma história muito linda, porque quando Deus chama Abraão, ele já chama Abraão a sair daquilo que ele estava habituado a viver, daquilo que ele estava acostumado a viver, das pessoas que ele estava acostumado a estar com elas, das pessoas que ele amava, da terra em que ele estava acostumado a produzir. Abraão, na sua primeira conversa com Deus, ouve de Deus e diz: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua parentela, Alabashuri Amanai, sai de onde você está acostumado, sai desta visão, sai dessa mesmice. Eu quero que você aprenda comigo, eu quero te direcionar. E Abraão, ele ouve de Deus: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar onde eu ainda te mostrarei. Abraão, ele não só foi chamado a sair de sua terra, ele não foi só chamado a sair de seu comodismo, como também foi chamado, glorificado seja o nome do Senhor, a ir para um lugar em que ele não sabia qual era o destino. E não é de se espantar que Abraão seja o pai da fé, porque ele, no seu primeiro encontro com Deus, teve que renunciar, teve que entregar, teve que deixar quem amava, teve que sair da terra a qual ele estava acostumado a estar. Ele saiu do seu comodismo. O primeiro encontro de Abraão com Deus foi marcado por renúncias imediatas, sair do seu habitat costumeiro, sair do meio de pessoas do seu rotineiro convívio.
Muitas pessoas acham que encontrar com Deus, e eu não culpo, porque muitas escutam e muitas conhecem o Evangelho dessa forma, é sobre receber de Deus. Mas isso não é verdade. Abraão, que é o pai da fé, ele teve o seu encontro com Deus, porém, foi muito mais lhe pedido do que lhe foi lhe dado. Foi-lhe pedido a renúncia de um lugar onde ele convivia, foi-lhe pedido a saída do lugar onde os seus parentes estavam. E isso é muito forte. Eu quero começar dizendo para a tua vida que encontrar com Deus vai ter e vai trazer renúncias para o teu eu, renúncias dos lugares onde você queria estar, renúncia dos lugares onde você, renúncia de pessoas que você ama, renúncia de estar em um lugar cômodo para você. Deus nunca vai te chamar e te deixar da mesma forma, no mesmo lugar, e te deixar do mesmo jeito. Compartilha esse vídeo, você que está assistindo. Deus, quando Ele te chama, Ele já começa a te separar e a te preparar, e para isso Ele te tira do teu comodismo. E a primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Depois disso, ele recebe promessa. E essa promessa era que Abraão seria pai de uma nação e que iria engrandecer o nome de Abraão. Agora imagina você que está me assistindo e recebe uma promessa. Uma promessa que é muito difícil de acontecer. Uma conversão de alguém, ou quem sabe até um sonho, uma faculdade, algo que você tem idealizado no seu coração. E Abraão recebe a promessa de ter um filho, de ser pai de multidões, contra todas as possibilidades que podiam existir. E Abraão sai a peregrinar. A Bíblia vai dizer que houve fome e ele foi para o Egito. E Abraão se submeteu a mentir e dizer que a sua própria esposa era sua irmã e entregá-la na mão dos reis egípcios. A vida com Deus, apesar de suas promessas, ela não é fácil. Às vezes nós vamos para lugares em que corremos perigos. Às vezes a nossa chamada traz para a gente um certo desconforto. Às vezes a nossa chamada traz para a gente uma certa separação da comodidade conosco. E Abraão passou por Egito, peregrinou pelo Egito. Fora as outras coisas que Abraão passou, até que ele recebesse a promessa de Isaac. E num determinado tempo em que Deus fala para Abraão que ele teria um filho e a sua mulher era estéril. E a Bíblia vai dizer que Sara se riu. Quantos de vocês estão aí de posse de uma promessa que Deus fez e estão rindo dessas promessas porque são promessas impossíveis, são promessas que beiram a impossibilidade? Pessoas que receberam uma promessa de pregarem e talvez não sabem nem ler, não sabem se expressar ou sentem vergonha. Só que Deus, Ele não trabalha naquilo que é possível para mim, naquilo que é possível para você. Deus, Ele trabalha no impossível. E o que acontece? Sara, no meio da promessa, no meio da passagem pelas dificuldades da promessa, ela acaba tomando uma decisão precipitada. Ela pega o seu filho, ela pega a sua promessa e entrega na mão de uma outra mulher chamada Agar, porque ela acha que ela pode ajudar Deus, ela acha que ela pode apressar algo que Deus está para fazer. Deus não tinha prometido o filho através de outra mulher, Deus tinha prometido o filho para Sara e para Abraão. E o que acontece? Ela enfia alguém no meio da sua promessa. Por quê? Porque ela parou de crer naquilo que Deus mandou, naquilo que Deus já tinha falado, naquilo que Deus já tinha dito. E há uma criança que nasce. E isso acarreta grandes responsabilidades para Abraão. Houve uma briga, houve uma separação. O filho de Agar, Ismael, teve que ter sido mandado embora. Mas depois de tudo isso,
Sara dá à luz. Sabe o que eu quero dizer para você? Para você tomar cuidado com as decisões que você toma no meio do processo da promessa. Isso é muito perigoso, tomar decisões no meio do processo da promessa. E em Hebreus 11 fala um pouco sobre a fé, sobre o que é a fé. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se podem ver. E os versículos abaixo, ele fala sobre Abraão. Fala sobre a fé que Abraão tinha. E diz que Abraão não se achou envergonhado diante de Deus. Porque Abraão creu até o fim que a promessa ia se cumprir. Mas a Bíblia também diz lá em Hebreus que Abraão ficou de longe, apenas de longe, contemplando essas promessas. Por que o tema dessa live é a verdadeira confiança? Abraão não virou pai de multidões à sua vista. Abraão não virou pai de multidões enquanto ainda estava vivo. Porém, a promessa que Abraão creu dentro do seu coração fez com que eu e você olhasse ele como pai da fé. Não se preocupe com o que está acontecendo agora, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Você não sabe qual é o legado que você está deixando. Raimunda, você não sabe Natinha, você não sabe qual é o legado que você está deixando para alguém que está observando as coisas que você está passando. Eulália, você não sabe o legado que você está deixando para as pessoas que estão observando o que você está passando. Abraão não, apesar de ter tido Isaac, apesar de ter se cumprido a promessa, apesar da promessa não ter morrido, não ter se esvaído, apesar de tudo ter acontecido, Abraão não viu parte da promessa que foi se tornar pai de multidões e ter seu nome conhecido, mas se cumpriu. Mas a Bíblia vai dizer também lá em Hebreus 11 que Abraão estava visando uma outra pátria, um outro lugar. Eu quero te chamar para aprender a confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu quero te chamar para aprender a confiar num Deus maravilhoso, que se todas as promessas que Deus te fez aqui você não conseguir enxergar, você está, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, plantando um legado, plantando uma outra dimensão, plantando para uma outra geração. Creia, Rabasure Kalamanai, creia, Dekamanai Asuri Abasheri Amanarrassou, que a sua vida é um plantio, creia que a sua vida é uma semeadura, glorificado seja o nome do Senhor. Eu estou lendo um livro de um autor que se chama Edward Bones, e ele fala sobre a oração. Esse homem escreveu vários livros sobre oração, inclusive esse aqui é um livro deles, Necessidade de Oração. Mas esses livros aqui só ficaram conhecidos depois que ele morreu, que todos os seus diários foram achados. Você não entende porque agora talvez não surta o efeito que você espera, mas se você está plantando para o reino, se você está plantando para a glória e honra do Senhor Jesus, você vai entender que o que você planta agora está sendo gerado em outros corações. Pode ser que você morra e não veja a promessa de Deus na tua vida se cumprido, mas você deixou um legado, teu nome vai ficar escrito no livro da vida. E inclusive eu quero chamar a atenção, porque esta palavra tem um foco. Eu quero te convidar a crer no Senhor Jesus, não só como alguém que pode levantar um ministério, não só como alguém que pode abrir as portas ou abrir um caminho, mas como alguém que preparou uma pátria para ti, como alguém que preparou o céu de glória. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo, que vivem focadas no que Deus vai fazer na terra, no casamento que Deus vai restaurar, na porta que Deus vai abrir, no ministério que Deus vai levantar. Mas Abraão creu contra a esperança. Ele Sure Kalamanai, Salde Kalaia, semeando revácia, Deus de Calabanto que vaio, apadeste cleve assaio. Apesar de Deus ter cumprido várias promessas em vida para Abraão, Deus também
fez com que promessas se cumprissem depois da sua morte, mas tem uma promessa que vai se cumprir para mim, para ti que crê. Jesus irá voltar e na sua coxa estará a epígrafe Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero que você tome isso para o seu coração, eu quero que você pegue isso para sua mente. Se você focar na sua salvação, se você focar nas ruas de ouro, se você focar no corpo que você vai ter incorruptível, se a tua principal necessidade for o céu, nenhuma promessa que venha a não se cumprir aqui neste lugar não vai te enfraquecer, não vai te fazer perder as esperanças. Tem muita gente que está assistindo essa pregação, pessoas que já são evangélicas, outras que não, mas pessoas que estão esperando alguma coisa na terra, e a terra não tem nada para te dar, a terra não tem nada para te oferecer, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem um céu de glória, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem a salvação, o Senhor Todo-Poderoso, Ele tem a solução, e pode ser que a porta não se abra, possa ser que a promessa da terra não se cumpra, mas a promessa do céu, ela vai se cumprir. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja imaculada, uma igreja que não desiste. Temos muitas lições para aprender com Abraão, e uma delas é que Abraão não desistiu no meio do processo, ainda que ele não observou com os olhos, ele ser aquele pai de multidões, ele ser conhecido, ele ter sido transformado uma nação em vida, mas o legado dele, a fé dele deixou legado para nós. Não se preocupe que nada que você faz para o Senhor vai ficar escondido, vai ficar enterrado. Tem pessoas recebendo a tua fé. Eu quero te dizer, se você que está pensando em desistir, você que está pensando em deixar, alaia, sure, cleve, assure, calamanarraçou, erebe a série, cantora, baixore, calamanai. Se você deixou de fazer alguma coisa para Deus, porque a perseguição te acometeu, se você deixou de ir para a casa do Senhor, porque alguma coisa te entristeceu, eu quero te dizer que a promessa da terra vai ficar na terra, mas o que for para o céu é eterno, é glorioso, é perfeito. Abraão experimentou a obediência, ele sentiu na pele o que é obedecer. Ele, aos seus 100 anos, gerou seu filho. Ele viu Sara, o seu amor, dar à luz ao seu filho, ao filho legítimo, ao filho do fruto do Espírito Santo. Ele viu o seu milagre acontecer. Ele viu o cumprimento de Deus. Mas às vezes nós desistimos no meio do caminho pelo nosso próprio cansaço e dizemos que foi Deus que não cumpriu a promessa. Não, você tem livre-arbítrio. Nós cremos no livre-arbítrio. Tem coisas que não aconteceram na sua vida simplesmente porque não era o tempo, simplesmente porque não era a hora, simplesmente porque não era o dia, simplesmente porque não era o momento, porque você não estava preparado, não estava estruturado. A Bíblia diz que Jó, depois de passar a sua aprovação, exclamou em Jó, no capítulo 42, ele diz que conhecia a Deus somente de ouvir falar, mas que ele agora conhecia a Deus verdadeiramente. Tem coisas que você só aprende depois que passa por uma prova. Jó com certeza não foi o mesmo, a forma dele adorar não foi a mesma, a forma dele administrar a palavra de Deus para a esposa não foi a mesma, a forma dele levar os filhos à adoração não foi a mesma. Tem coisas que você só aprende depois que passa por uma grande provação. Abraão saiu de uma terra saiu da sua terra a qual ele estava acostumado, foi para uma terra a qual ele não conhecia. Sabe esse tipo de processo que você está acostumado a levar uma vida e de repente vem um furacão, entra, te acomete e você não entende o que está acontecendo? É Deus querendo te tirar da tua zona de conforto, amado, para cumprir uma promessa, para fazer algo na sua vida, a promessa de te modificar do tamanho da porta do céu, ainda que não seja uma promessa física, mas pode ter certeza que toda vez que Deus te tira do teu acomodismo, toda vez que Deus muda algo em ti através de uma situação, é porque Ele quer fazer uma promessa e te entregar a promessa do céu, da terra prometida, que não é aqui nessa baixa terra, mas sim no céu. Eu quero dizer para você que está quase desistindo, dizer para você que ainda não viu uma promessa se cumprir. O Abraão foi conhecido como o pai da fé.
Em Hebreus, a Bíblia vai dizer que ele enxergou de longe as promessas. Não vai dizer que todas as promessas se cumpriram, não. Se cumpriram, mas depois da morte dele. Ele deixou o seu legado. Eduardo Bons, um homem que eu mais leio sobre oração, ele também ele não viu seus livros fazerem sucesso. Deus fez a promessa, mas está aqui, ó, a promessa dele se cumpriu. Pode ser que você não venha a ver fisicamente as orações que você faz pela nação, as orações que você faz por alguém se cumprirem, mas pode ter certeza que um legado você deixou. E outra coisa, para finalizar, eu quero te falar que ainda que nenhuma dessas promessas da terra se cumpra, você as observe só de longe, assim como Abraão observou a criação dessa nação, observou de longe porque ele gerou Isaac, e Isaac depois gerou também, ainda com a situação da esterilidade na sua mulher Rebeca, mas gerou, ainda que ele tenha observado só de longe, ainda que você fique observando só de longe a sua promessa, eu quero orar por você, eu quero orar para que o teu coração venha se firmar em apenas uma promessa, a promessa de que Jesus vai voltar e ele vem te buscar. E as pessoas que estão me assistindo, que ainda não professaram a fé, quem me conhece sabe de onde eu vim, eu quero te dizer que para entrar no céu você tem que abandonar o pecado, você tem que deixar as festas, tem que deixar a balada, tem que deixar os romances, as entregas fora do casamento, mas vale muito a pena, porque hoje eu estou aqui na presença do Senhor e totalmente entregue a Ele. Abandona tudo, deixa tudo para trás, ainda que Deus não venha te mostrar qual é a terra, ainda que Deus não venha te mostrar o teu futuro certo só é um, se você renunciar e obedecer, o céu de glória. Abraão saiu da sua terra, só para fazer uma retrospectiva, saiu da sua terra sem saber para onde ia, passou por adversidades, colocou alguém na frente da sua promessa, depois de um tempo teve a sua promessa cumprida de ter um filho, a de ser pai de multidões ele não pôde vivenciar, mas ele pôde observar. Mas tem uma que nós vamos vivenciar e agora nós estamos observando através de todas as coisas que estão acontecendo na terra, que cada vez mais anunciam a sua vinda, a volta de Jesus. E eu quero encontrar você lá, não desista agora, não abra mão da sua coroa. Se você evangelizava, evangeliza, Aquelinha, minha irmã. Se você cantava, canta, começa a ensaiar, começa a dar hino de adoração a Deus. Eu não posso deixar de falar com algumas pessoas aqui, Janelice, Júlia, eu também tenho saudade das orações no campo, dos propósitos, e vá, se Deus te chamou para pregar, vá pregar. Eulália, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Denise, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Natinha, que é uma amiga, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ângela, Laércio, a paz do Senhor. Graciene, que está sempre nas lives. E eu vou voltar a fazer live com mais frequência. Leonardo, Chaves, a paz do Senhor. Fatiane, Keliane, minha irmã, te amo. Jerusalém, minha linda. Quando eu estiver em São Luís, nós vamos marcar um encontro e uma oração. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Eu quero te convidar, vamos fazer um clamor. Você está se sentindo fraco na fé? Você está sentindo que quer desistir das promessas? Você está sentindo que o teu coração está doendo? Você quer enfiar alguém? Oh, meu Deus, como eu já quis tomar decisões precipitadas na minha vida, mas eu quero te dar um conselho: se acalma, ora, lê a Bíblia, lê um livro que fale sobre oração, começa a lutar contra a esperança. Abraão é pai da fé porque ele creu contra todas as possibilidades, e você precisa crer contra todas as possibilidades, porque ainda que essas coisas terrenas que nós esperamos tantos, né? Quantos de nós não quer ter uma faculdade? Quantos de nós não quer vencer na vida? Quantos de nós olha pra gente mesmo e queria ser algo mais? Mas eu quero te dizer que eu torço para que você consiga, mas se você não conseguir, se esforce para ir para o céu. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Eu vou deixar um cartaz e você vai poder postar lá qual é o tema da próxima live que você quer que eu faça sobre alguns assuntos. Você pode opinar, pode mandar mensagem também, e nós vamos fazer uma outra live na sexta-feira. Que Jesus te abençoe. Vamos orar. Levante as suas mãos para o céu. Eu quero orar pela tua vida. O Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui neste momento, Senhor, nos entregando, nos debruçando em tua presença, crendo, meu Pai, que como Abraão nós vamos crer contra a esperança.
Eu quero profetizar que promessas venham se cumprir na vida dos seus filhos, promessas da terra mesmo, promessas que eles precisam, a conversão de esposos, Senhor, casamentos que precisam se cumprir, meu Deus amado, faculdades que precisam ser estabelecidas na vida dos teus filhos, sonhos e projetos que eles venham se estabelecer. Mas, Pai, que eles venham se fortalecer na caminhada e entender, meu Deus, que tem uma promessa que nunca vai falhar, porque muitas pessoas estão esperando por promessas que Deus não prometeu, elas colocaram na cabeça e estão esperando, mas que a partir de hoje ainda que essas promessas venham a acometer, ainda que essas promessas que faltam se cumprir, ainda que essas promessas que não são promessas, mas que são expectativas de homem não venham se cumprir, que elas venham entender, meu Pai amado, que há uma promessa à tua volta, há uma promessa que nós andaremos em ruas de ouro, há uma promessa que nós iremos para um lugar onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, que a tua glória é a luz de dia, é a luz de noite, onde os anjos e os anciões vão dizer que tu és santo, 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 não haverá pecado, não haverá tristeza, não haverá fadiga, mas o Senhor está nos esperando lá, Senhor. Ó Senhor, faz que dentro dos corações daqueles que ainda estão muito focados na terra, comece a ser gerado um amor pelo céu, comece a ser gerado um amor pela Sião eterna, comece a ser gerado um amor pelo encontro, meu Senhor, que nós venhamos prezar todos os dias a observar o nosso Deus poderoso junto dos 24 anciões, que o nosso comportamento mude, Senhor amado, que nós venhamos também desejar isso em comportamentos, em ações, nos transformando de dentro para fora. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor fortaleça, meu Pai, cada um que está assistindo agora e que ele chegue ao fim da carreira, que eles possam encerrar a carreira e guardar a fé. Amados irmãos, que Deus vos abençoe, que Jesus esteja conosco e que a graça do nosso Deus Todo-Poderoso venha reinar na nossa vida. Que Jesus vos abençoe. Amém?